Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, que Deus esteja abençoando cada um de vocês. Hoje nós vamos falar aqui um pouco sobre quando nós tomamos decisões que não colocamos diante de Deus e as suas consequências. E para falarmos sobre esse assunto, nós vamos ler aqui no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 21, que tem como título assim: Davi numera o povo e Deus castiga-o. E diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a numerar Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Beceba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel. Então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam espada. Então, meus irmãos, aqui nós vemos a atitude do rei Davi, quando ele toma uma decisão. A Bíblia diz que aqui incitado, por Satanás. E nós sabemos que Satanás, ele age de várias formas, na vida das pessoas, inclusive colocando pensamentos, para desejos, vontade no coração de realizar alguma coisa. E muitas vezes que, claro, se vem de Satanás é porque não é da vontade de Deus. Então, muitas vezes nós sentimos vontade, sentimos desejo e pecamos nisso, de fazer algo e não colocar diante de Deus. Porque muitas vezes é só algo para satisfazer a nossa carne, não é o que Deus tem para nós. Parece ser bom, porque a Bíblia diz que há caminho que ao homem parece bom, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, algo que parece bom, mas não é bom. E o que me chama a atenção aqui é que Joabe, ele sendo chefe do exército de Israel, ele percebe que o que Davi quer fazer não é bom, aquela atitude não é boa. E às vezes, quando nós queremos algo que não é de Deus, que é da vontade da carne, que o inimigo tem colocado na nossa mente para fazer, a gente às vezes não ouve o conselho de quem está perto. A gente acaba menosprezando o conselho das pessoas, ou às vezes nem pede conselho, simplesmente toma a atitude por conta própria. Porque naquele tempo os reis, eles tinham conselheiros. Então, quando tinha guerras, quando tinha outras situações ali que era preciso tomar decisões, os reis se reuniam com os conselheiros e tomavam conselhos e via qual que era melhor, e de acordo com aquele conselho, ele tomava, com os conselhos que eles recebiam, o rei tomava decisões. Então, assim também, somos nós, quando nós queremos realizar algo, nós temos que colocar diante de Deus e temos que procurar pessoas sábias, pessoas que possam nos ajudar e compartilhar, para que essas pessoas possam nos aconselhar. E muitas vezes até mesmo essas pessoas podem estar sendo direcionadas por Deus a nos aconselhar o que elas acham que é melhor para nós, Então, assim, no momento em que Satanás incita Davi a contar ao povo, ele toma a atitude por conta própria. Ele não perguntou, ele não consultou a Deus. É importante nós lembrarmos de que quando vem algo no nosso pensamento para fazermos, é necessário consultarmos a Deus antes. Porque nem sempre o que queremos, desejamos, sonhamos é a vontade de Deus para nós. Por causa dessa atitude de Davi, as consequências foram graves. Pessoas perderam suas vidas por causa de um ato impensado, talvez um ato ali para muitos até egoísta, porque ele pensou: eu vou fazer, é do meu jeito, eu sou o rei. Ele não ouviu a Joabe, a quem aconselhou, ele não quis ouvir.
Então, assim, teve ali uma consequência. A primeira atitude nossa como filhos de Deus é pedir direcionamento ao Senhor, é pedir a orientação de Deus, saber se aquele desejo que está no nosso coração, se é da vontade de Deus ou não. E Deus com certeza nos dará o direcionamento. Outro ponto aqui que é bem importante destacar é que, como já foi mencionado anteriormente, vidas inocentes foram perdidas por causa da atitude do rei Davi. Quando tomamos atitude sem consultar a Deus, pessoas que estão ao nosso redor também podem pagar pelos nossos atos impensados. Por exemplo, se for um pai de família que toma uma atitude e não consulta a Deus, não consulta a esposa para saber se a esposa está de acordo, então os filhos vão pagar pelos atos impensados, a esposa vai pagar também. Então, quem tiver ao redor, que fazer parte ali das nossas vidas, vai pagar as consequências de atos impensados, de atitudes que foram tomadas sem consultar a Deus, sem consultar pessoas que têm mais experiência, que está próximo. Então, que nós possamos ter mais sabedoria como cristãos, como filhos de Deus, que nós possamos ter mais sabedoria quando nós tomarmos alguma atitude, que nós não venhamos tomar por impulso, mas que seja colocada diante de Deus. Amém? Que todos vocês tenham um dia abençoado na presença dEle.